Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Salmo 17, versículo 50, 21, versículo 23. O trabalho apostólico é uma obra da comunidade eclesial, por isso é importante que ela reze pelos missionários para que sejam iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Celebremos, portanto, com amor e acolhamos a luz que é Jesus e quer vir nos salvar, quer dissipar as trevas que possam estar ao nosso redor. E diante de Deus vamos nos reconciliar, fazer o nosso ato de contrição, vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão, de não corresponder a esse amor, pedir perdão pela ingratidão de olharmos um prato de comida e não dizer obrigado, meu Deus, abençoa quanto não tem pão para comer, e muitas vezes nós não lembramos de agradecer. Vamos pedir perdão neste momento. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E assim façamos o nosso ato de amor a Deus, porque o amor quer ser amado. Deus nos amou por primeiro. Ele quer de nós apenas que nós correspondamos ao seu amor. E a forma de corresponder ao amor de Deus é de que forma? Amando na pessoa do nosso irmão. Portanto, vamos professar o nosso amor, colocando em prática também esse amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 24 ao capítulo 13, versículo 5. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse:
separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, momento que nós tomamos para nós essa palavra de hoje, porque Deus,
Ele nos convida a anunciar como de fato ela é uma palavra que dá vida, uma palavra que vai nos fortalecer, como o trabalho apostólico das primeiras comunidades. Quão importante foi para os missionários, quão importante foi para a igreja, e devemos ser fortalecidos também no Espírito Santo e celebrar, acolher a palavra, a luz que é Jesus nas nossas vidas e levar para o mundo que jaz nas trevas. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 24 ao capítulo 13, versículo 5, um momento em que a igreja respirava tranquilidade. Que momento bom! A palavra do Senhor crescia, a palavra de Deus se espalhava cada vez mais. E aí Barnabé e Saulo, tendo concluído o ministério que eles estavam realizando, voltaram de Jerusalém trazendo consigo João, chamado Marcos, que é o evangelista Marcos, como nós já sabemos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores, eram eles, como é citado aí, Barnabé, Simeão, o negro, Lúcio de Cirene, que fora criado junto com Herodes. Veja aí que existiam até funcionários de Herodes. A igreja crescia, ou seja, ela crescia nesse ato libertador, esse ato de levar a libertação para as pessoas, como o próprio Messias veio com essa missão, a missão libertadora. Era uma nova fase da igreja em que aumentaria o zelo dos cristãos. Esses cristãos celebravam a liturgia em honra do Senhor. Celebrar a liturgia era costume da igreja. Parece que quando nós dissemos aqui liturgia das horas, liturgia da palavra, como nós falamos, não é algo novo. Isso se celebrava na igreja primitiva, e nós sabemos que o Atos dos Apóstolos foi escrito nos anos 80 para 90, com a intenção de ensinar a igreja como crescer. É pela oração. Celebrar a liturgia é rezar na palavra, como nós fazemos aqui, rezando depois os salmos, como nós fazemos na liturgia das horas, laudes também, que todos os dias nós falamos. Reze conosco as laudes. Nós celebramos justamente como os primeiros cristãos, e os cristãos jejuavam. Hoje os cristãos quase não falam mais em jejum, quanto menos executam, realizam. E a igreja era guiada pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo eram guiados por esse Espírito Santo e realizavam o trabalho missionário de acordo com a vontade de Deus. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, diz a palavra, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E aí eles tinham o evangelista Marcos consigo para ajudá-los. E assim a igreja ela vai crescendo, quando não é um se distanciando e fazendo, mas quando cada um busca entender a qualidade do outro. A igreja ela vai crescendo nessa união dos dons, da diversidade dos dons, de abraçar a vocação de cada um, como nós vimos aí, como Saulo, Barnabé, Marcos, João, como era chamado, o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Estavam todos aí. Simeão, que foi funcionário de Herodes, todos foram reconhecidos nas suas qualidades de missionários e passaram a trabalhar com a igreja primitiva. Ontem nós dissemos que depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança, a bonança. Muitas vezes nós, como nós falamos ontem, diante dos problemas, baixamos a cabeça. Vamos lembrar, os problemas vêm porque depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança. Ontem os fiéis passaram por grande dificuldade na leitura de ontem, como nós falamos. Perseguição, foram exilados de Jerusalém, espalharam-se por todas as nações, mas um ponto positivo, levaram a boa nova a todas as nações por onde passavam. Hoje, colhem os frutos da bonança na leitura de hoje, como nós vimos aí,
na igreja que crescia, na igreja que estava se fortalecendo e, o mais importante, se fortalecendo na estrutura, base, onde as lideranças se formavam, grandes lideranças, grandes pessoas que estavam justamente a ajudar a igreja. Portanto, a igreja não nasceu de pessoas ignorantes. Paulo não foi ignorante, Marcos não foi ignorante, outros também foram pessoas que, escolhidas por Cristo, vieram como escolhidas a ajudar a igreja a crescer. E no Salmo responsorial, Salmo 66, nós cantamos que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, nós cantamos. O salmista aqui ressalta quão importante é andarmos debaixo da graça de Deus, procurando obedecer seus preceitos, andando em seu caminho. Isso valeu para as primeiras comunidades que nós vimos aí, e para nós também, porque Deus quer nos dar a sua graça e sua bênção, e nós devemos buscar a sua graça e sua bênção para que a sua face resplandeça sobre nós, como disse o Salmo. O salmista vai aqui convocar todos os povos da terra a exultar de alegria no Senhor, como ele diz: vós julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, guiais em toda a terra as nações. Que o nosso Deus nos abençoe, como nós cantamos, e o respeitem os confins de toda a terra. Deus quer nos abençoar. É necessário que, como o Evangelho foi levado a todas as nações, que todas as nações o glorifiquem, que todas as nações o glorifiquem. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44 a 50, Jesus vai exclamar em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. No Evangelho de ontem, os judeus vão indagar a Jesus, que disseram abertamente que ele era o Messias, que ele era o pão, que a carne dele era comida. E aí hoje Jesus dirá: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Hoje Jesus nos convida a crer. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo, como disse Jesus, vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus hoje nos convida a ouvir suas palavras e a as observar, mas nas dificuldades que passaremos em colocar em prática seus ensinamentos, Jesus vai nos deixar de prontidão o Espírito Santo. Ele vem nos ajudar. E Jesus não veio para julgar aqueles que encontrarão dificuldade em colocar suas palavras em prática, nem condenará, porque ele não veio para condenar, mas para salvar. Há uma diferença entre aquele que crê e tem dificuldade de colocar em prática, daquele que escuta e rejeita a palavra de Deus. Esses aí já estão julgados, como Jesus disse. As próprias palavras que ele disse, o julgará. Jesus disse: quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Por que a palavra vai julgar? Nós podemos perguntar. A palavra pode julgar? Pode. Porque o conhecimento da palavra de Deus nos abre o entendimento para que possamos trilhar o caminho da salvação. E essa deve ser a nossa escolha. Uma vez que eu escuto e não quero trilhar por esse caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o fato dela ter escutado e ter compreendido e não executado, essa palavra vai julgar. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Jesus nos propõe hoje a termos fé, a não duvidar de sua palavra. Jesus quer dizer para nós hoje: faça a tua parte, crê nele, no Filho de Deus, o mais ele fará, ele nos salvará. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Vamos primeiramente tomar a primeira parte disso daí, crer. Depois, colocar em prática. Eu não consigo, eu sou pecador, todos somos pecadores. Deus não nos julgará pela dificuldade de colocarmos em prática o seu projeto, mas em renegar sua palavra. Aí a palavra vai julgar e condenar. Jesus nos mostra
que ele age em sintonia com o Pai? Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Jesus, ele não falava por si mesmo. Veja quão difícil era para Jesus falar que a carne dele ia ser comida, ou seja, a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Era difícil para ele falar aquilo, mas ele ouvia do Pai e falava. E Jesus vai dizer: e eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Portanto, Jesus revela com clareza quais os passos devemos dar a fim de alcançarmos a salvação, a fim de que seu projeto de vida plena se realize em nossas vidas. O primeiro passo é crer em Jesus, é crer no enviado do Pai. Depois, escolher a sua palavra como luz e caminhar de acordo com sua palavra. Colocar em prática seus ensinamentos. Tudo quanto Jesus nos afirma foi-lhe revelado pelo Pai. Por isso, só Jesus tem palavra de vida eterna. Se nós não ouvirmos sua palavra e não a praticarmos, a própria palavra nos julgará no último dia. Deus nos deu o livre-arbítrio de acolher a sua palavra ou simplesmente rejeitá-la. A escolha é nossa. Vamos aproveitar esse tempo da misericórdia de Deus, onde há essa sintonia de Jesus com o Pai, que quer trabalhar em nós o seu amor. As palavras e atitudes de Jesus refletem aquilo que é o querer do Pai, que é o único objetivo de nos salvar. Jesus é portador da luz e da verdade, e suas ações visam a salvação do ser humano de forma plena, de forma definitiva. Jesus não veio para condenar ninguém. Contudo, cada ser humano vai ser julgado por aquilo que ele escolheu. Ouvir e praticar, ouvir e rejeitar. Ouvir a palavra de Jesus e não a pôr em prática recai na responsabilidade de ter reconhecido a luz, mas preferiu permanecer aonde? Nas trevas da escuridão. Somos livres para escolher e assumir, acolher ou não as consequências das nossas escolhas. Nós mesmos colheremos. Ó Jesus, Divino Mestre, nos convida hoje a escutar a tua palavra e a pôr em prática. Os judeus não compreenderam tuas palavras, nem as colocaram em prática. Vieste ao mundo como luz para que todo que crê em ti não pereça, mas tenham vida eterna. Aumenta, Jesus, minha fé e arranca a dureza do meu coração para acolher tua palavra e pô-la em prática todos os dias. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.